Olá pessoal, eu sou a Rafa e você está no canal Mania de Artesã. Esse canal ensina você a fazer artesanatos super fofos que vão encantar os seus clientes, amigos, parentes e, claro, vai fazer você se apaixonar ao final de cada criação. Hoje a gente vai fazer um livro sensorial aqui que é maravilhoso. Gente, fica até o final, porque vocês vão aprender a fazer aqui várias páginas. O vídeo está dividido em duas partes, porque ele é grande, né? São várias páginas aqui. E aí, olha, que é a capa que representa a noite, tem o leãozinho, tem muita coisa para as crianças pegarem aqui, textura, aprender, desenvolver. Tem o carrinho aqui, ó, que ele anda, tá? Os dois andam aqui, de um lado pro outro. Tem os pompons aqui com as cores primárias, ó, para a criança poder encaixar aqui na corzinha certa. Os dedinhos que é para aprender a contar, para poder aprender o nome dos dedinhos, tá? Aqui é um canteirinho de cenoura, gente, que, olha, é o meu preferido, é uma coisa super fofa, super bonitinha. Tem o polvinho aqui, ó, que trabalha a textura também, uma coisa super gostosa. E por último, tem essa gracinha aqui, ó, que é o hipopótamo, gente. Que é de escovar o dente. Que aí, ó, você escova o dente do hipopótamo e mostra aí pra criança como escovar o dente. Eles vão adorar a linguinha aqui, ó, tá soltinha também pra poder mexer. Tem o encaixe aqui. E aí, ó, esse hipopótamo tá com um pouquinho sem dente aqui. Você pode falar pra criança, olha, o hipopótamo não escovou o dente direito, então ele teve que ir no dentista arrancar o dente, perdeu o dente, né? Olha lá, muito bacana. Espero que vocês assistam até o final os dois vídeos e aprendam e se encantem também por esse trabalho. Então, bora aprender. Bom, os materiais eu vou colocar na descrição do vídeo, separado por cada página, para poder ficar fácil para vocês. Mas vamos falando aqui também ao longo do vídeo, tá? As páginas todas têm um padrão. Eu vou fazer a única que ela é diferente, porque existe troca de cor. E daí, as demais, vocês vão escolher a cor que fazer, conforme eu for mostrando aqui, e vai ser sempre o mesmo padrão de pontos e de altura. Eu vou trabalhar nessa página com a linha cinza, tá? E ela é amigurumi, e eu vou trabalhar com a linha Anne verde pistache em fio duplo. Verde pistache não, é green alguma coisa. Eu deixo na descrição. E aí, eu vou começar aqui com o cinza, que ele vai fazer aqui a parte da estradinha, tá? E o verde vai fazer a parte tipo, como se fosse um canteiro entre as duas estradinhas, que vão ficar o carrinho. Então, olha, eu vou trabalhar aqui por 41 correntes, então, eu vou ir fazendo 41 correntes. Eu vou pegar aqui, ó, vou vir na minha segunda corrente, né? Pulei a primeira, vim na segunda, vou fazer ponto baixo, tá? E vou ir fazendo ponto baixo por todas essas correntes aqui. A gente vai ficar com 40 pontos baixos, tá bom? Então, vamos ir fazendo até o final das correntinhas. Cheguei aqui, ó, ao final, vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e fazer ponto sobre ponto, tá? Eu tô usando aqui um contador de carreiras para poder ficar fácil, porque são bastante carreiras, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui desse jeito. Chegando lá ao final, a gente vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho, fazer ponto sobre ponto. Com a cor cinza, nós iremos fazer isso por 7 carreiras. Então, vou fazendo aqui 7 carreiras da cor cinza, e aí eu volto aqui com vocês. Bom, eu fiz aqui as 7 carreiras. Agora, eu vou trocar pro verde.
Eu vou usar em fio duplo porque eu acho que dá muito mais, lógico, né, o fio duplo pro amigurumi vai dar diferença também. Mas, se eu fizer ele com uma linha mais fina, vai dar mais diferença ainda, vai ficar grosseiro, tá? Mas aí, se você tiver tudo da mesma cor, vou finalizar aqui, ó, como se eu estivesse encerrando a carreira. Então, se eu fosse subir com o cinza, eu iria virar o trabalho, então, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? E o que é importante para todas as páginas, eu vou prender minha linha, que elas precisam ter o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, eu fiz página ali, do qual eu também usei a Anne em fio duplo, e aí, eu fui medindo, porque não deu a mesma quantidade de carreiras na altura, então, tem que ficar todas iguais, tá? Independente da linha aí, se você não tiver todas da mesma espessura, não é nem a mesma marca, porque às vezes, por exemplo, a Charme com a Amigurumi, elas não têm especificamente a mesma espessura, mas é pouca coisa de diferença uma da outra e não costuma dar diferença significante, tá? No final. Se der, vai ser uma carreira no máximo, mas eu acho que nem dá. Geralmente elas não dão diferença entre uma e outra, tá? Expressa, sim, significante, né? Uma diferença significante. Então, aqui, com essa linha verde, tá? Do canteirinho aqui, eu vou fazer 17 carreiras. Então, da carreira número 8 à carreira número 24, vai ser na cor verde. Coloquei aqui que é até a cor, até a carreira 24, porque às vezes você quer contar a quantidade de carreira num total, né? Você acha mais fácil colocar a quantidade de carreira num total, ou que nem eu tô aqui, eu tô usando o contador de carreiras, eu coloquei direto. Então, eu vou aqui, ó, tô no 8, não sei se dá pra vocês verem direitinho, eu vou ir colocando até a carreira 24, que acaba ficando mais fácil pra mim, tá bom? Pra não ter que ficar resetando. Então, são 17 carreiras, chegou aqui ao final, vai fazer a mesma coisa, né? Vai subir uma corrente, vai virar o trabalho e vai voltar fazendo novamente ponto sobre ponto. Ao final da carreira número 17, vai arrematar essa cor verde, aí eu volto aqui com vocês. Terminada aqui, vou iniciar a carreira número 25 e vou pegar aqui a minha linha cinza, vou prender ela, tá? E vou iniciar a minha carreira de número 25. Eu vou fazer aqui 7 carreiras, tá? De ponto sobre ponto. E aí, então, a gente vai da carreira de número 25 até a carreira de número 31. Deixa eu dar uma dica aqui bem bacana, tá? Que é dessa parte verde aqui. Como nós estamos falando de um livro sensorial, fica muito bacana para a proposta do livro sensorial se o verde for feito naquelas linhas com textura, sabe? Porque aqui ele vai estar representando a graminha, né? O verde está representando como se fosse um canteirinho entre as duas estradinhas. Então, sabe aquelas... Eu não... Cada uma tem um nome específico e eu não sei. Mas sabe aquelas graminhas, aquelas linhas assim que deixa os fiapinhos, sabe? Que vai deixar com uma textura assim de graminha mesmo. Então, seria bem bacana se vocês conseguirem fazer com esse tipo de linha, tá? E aí, então, nós iremos fazer aqui as 7 carreiras de ponto sobre ponto na cor cinza, tá? E depois eu voltarei. Então, agora, eu vou iniciar a minha carreira de número 32, colocando verde. E aí, eu vou fazer da carreira número 32 até a carreira de número 48, tá? Então, serão mais 17 carreiras de ponto sobre ponto com a cor verde, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, então, o tamanho que fica de uma já pronta.
Então, acho que dá para vocês terem noção como que vai ficar essa daqui, ó, né? Então, a gente tem aqui um canteirinho, né? E aqui a gente vai ter outro, tá? E o porquê disso? Porque tem carrinho em cima e tem carrinho embaixo, né? Vai ter um carrinho em cima, vai ter um carrinho embaixo. Então, a gente precisa de uma outra cor para fazer essa separação. O que vocês podem fazer também, que eu não sei se vocês querem ou não, é fazer uma divisão na estrada. Vocês podem deixar desse jeito, como se fosse uma estradinha só, uma via, né? Uma mão aqui e outra aqui. Ou vocês podem fazer a divisãozinha aqui, ó, no meio, entre a carreira 2, 4... Aqui, ó, carreira de número 4 ou carreira de número 3 no meio aqui, ó. Vocês podem ir fazendo um bordado em branco, tá? Um pontilhado, assim, para poder fazer como se simular uma divisão da estrada. Daí, fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou mostrar aqui, o nosso padrão vai ser este, tá? Serão 41 correntes, que ficarão 40 pontos de largura e 48 carreiras de altura, tá? Então, vou mostrar aqui, ó, tem a maioria já tá pronto. Então, ele fica assim, né? Eu vou fazer com vocês página por página. Aquela ali que a gente tá fazendo, ela é, na verdade, o nosso terceiro quadrado a ser usado. Então, como ele é o nosso terceiro quadrado a ser usado, eu vou fazer com vocês a capinha, tá? Vou tirar aqui que não precisa mais. Vou fazer a capinha com vocês. Eu não fiz nesse azul aqui, eu fiz num azul marinho. Mas eu acho que eu deixei cair aqui, que não tá nos quadrados em que eu trouxe. Por quê? Porque eu vou fazer a representação da noite. Então, mas depois eu mostro aqui pra vocês a hora que eu for montar. Então, nessa página, eu vou fazer a representação da noite. Eu vou usar um azul escuro, né? Eu usei um azul marinho, então vocês vão usar um azul escuro para representar aí a noite, uma noite estrelada, bonita da capa. Vou precisar de velcro para poder colar as nossas estrelas e a nossa lua, a nossa meia-lua. Por quê? Porque a proposta é um livro sensorial, um livro que vai estimular as crianças. Então, esse velcro vai fazer o quê? Que a criança vai pegar, vai tirar a lua, vai colocar ali onde ela quiser, vai pegar a estrela e vai colocar onde ela quiser. Então, é essa a proposta. A página número 1, a gente vai usar uma cor de azul escuro para representar o céu. Vai usar velcro, e aqui eu tô usando o off-white, mas vocês podem usar o branco, ou vocês podem usar o que é uma proposta muito bacana, aquela linha que brilha no escuro, tá? Esqueci o nome dela agora. A linha que brilha no escuro, tá bom? Que vai ficar muito legal também. Então, eu vou aqui começar a fazer com vocês. Eu vou começar a fazer a lua, tá bom? Vamos fazer a lua, que a lua é maiorzinha e é uma só. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um anel mágico, e dentro do meu anel mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou puxar a minha linha aqui. Aí, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, com um total de 8 pontos, né? Que a gente tem aqui. Então, vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto.
Feito as duas carreiras aqui de ponto sobre ponto, eu vou fazer agora a carreira de número 4. Eu vou fazer uma sequência por 2 vezes, tá? Então, olha lá, eu vou fazer o seguinte: 1, 2, 3, vou colocar meu marcador aqui. E vou fazer um aumento. Então, eu vou repetir isso, tá? 3 pontos baixos e um aumento. Vou ficar aqui ao final desta carreira com 10 pontos. E as próximas 2 carreiras eu vou fazer de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer aqui uma nova sequência. Vou colocar aqui 4 pontos baixos. Então, aqui fiz 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento, tá? Essa é a carreira de número 7. Então, vou fazer 4 pontos baixos e um aumento e vou repetir isso daqui. E vou ficar ao final desta carreira com 12 pontos baixos. Carreira de número 8 e 9 vai ser ponto sobre ponto. Então, mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira de número 10, eu vou fazer 2 sequências de 5 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E aí, eu vou repetir 5 pontos baixos e um aumento, vou ficar com 14 pontos nesta carreira e vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós iremos fazer 2 sequências de 6 pontos baixos e um aumento, tá? Então, olha lá, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento e vou repetir a sequência. E aí, eu irei fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer minha última carreira de aumentos. Vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um aumento. Vou repetir a sequência. Ao final desta carreira, eu terei 18 pontos baixos, e aí eu irei fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou começar agora a carreira de número 21, e agora nós iremos começar a fazer o oposto, tá? Então, vou fazer aqui 7 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou repetir esses 7 pontos baixos e uma diminuição, e aí nós ficaremos ao final desta carreira com 16 pontos baixos. E aí, nós iremos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto novamente. Agora, eu vou fazer a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Ao final desta carreira, eu vou voltar a ter 14 pontos e vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, vou fazer aqui 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou fazer a sequência por 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E aí, vou fazer 2 carreiras novamente de ponto sobre ponto. Eu enchi aqui para ficar fácil, tá? Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição e vou repetir. E vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Se você quiser colocar os olhinhos de trava, pode colocar.
E aí, não recomendo, porque assim, vai ficar um pouquinho difícil de você ver aonde colocar esse olhinho de trava aqui, neste momento, pra centralizar não, né? Pra ficar um olhinho bonitinho, centralizado. Vou fazer aqui minha última carreira de diminuição, então, vou fazer 3 pontos baixos e vou fazer uma diminuição. A gente vai repetir isso, vai voltar a ter 8 pontos baixos, vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto e vou deixar um pedaço de linha aí, tá bom? E já volto aqui com vocês. Agora, eu vou dar o formato na minha lua, tá? Terminei de encher aqui, então, eu arrematei, e aí, ó, vou vir aqui, vou puxando pra gente poder fazer o fechamento com um falso anel mágico. E aí, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria pra gente poder fazer aqui o formato da lua, tá? Porque senão, né? Aí, eu vou vir aqui, ó, vou jogar a minha agulha meio que pro meio, tá? Fechando assim. E aí, ó, eu vou entrar aqui com a minha agulha bem no meio e vou ir passando, ó. Vou pegar aqui um pontinho, vou ir passando aqui, ó, pelo meio, vai passando minha linha, tá? Ó. Pulo um passo, pulo 1, 2, passo. Cheguei aqui, ó. Vou puxar, ó, pra que ela fique em formato de meia lua, tá vendo? Só puxar que ela vai enrugando sozinha, tá? E vai ficar num formato de meia lua aí. E aí, eu vou pegar aqui, ó, e vou costurar aqui pra poder deixar ela neste formato, tá? Posso colocar aqui um olhinho fechadinho, tá? Vamos bordar um olhinho, mas a gente vai ver aqui, tá bom? Uma boquinha, não pode deixar sem nada. E aí, eu vou fazer a estrela. Continuando na mesma cor aqui, eu vou pegar a minha linha novamente e vou fazer 5 pontos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar aqui, puxar, né, a minha linha e vou fazer um aumento em todos os pontos. Então, aonde eu tenho um ponto, eu vou fazer 2, né? E vamos ficar ao final desta carreira aqui com 10 pontos baixos. Então, vamos lá fazendo aumentos por toda essa volta aqui. E aí, eu vou começar aqui a minha terceira carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vou fazer uma sequência aí de um ponto baixo e um aumento por toda essa volta aqui e vou ter 15 pontos. Vou fazer aqui, ó,
agora uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui, vou repetir essa sequência por 5 vezes, tá? 2 pontos baixos e um aumento, ficando ao final desta carreira aqui com 20 pontos baixos. Bom, agora eu vou fazer aqui uma carreira de 3 pontos baixos e um aumento, tá? E nós iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda essa volta aqui, ficando ao final desta carreira com 25 pontos baixos. Cheguei aqui, vou começar a fazer a ponta, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho, vou pular o primeiro e vou fazer 1, 2, 3. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou pular o primeiro e vou fazer 1, 2 pontos. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto, tá? E aí, eu vou fazer uma corrente aqui e vou fazer aqui, ó, como se fosse uma diminuição, que é para poder deixar ela pontiaguda, tá vendo? Olha lá. E aí, eu vou arrematar o trabalho, tá? Ela vai ficar assim. E aí, eu vou fazer isso por toda essa volta aqui. Então, vou pegar aqui, ó, no ponto seguinte, eu trabalhei até aqui, né? Então, vou pegar aqui, ó, no ponto seguinte, e vou fazer 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma corrente, viro o trabalho, pulo uma, faço 3. E vou repetir a mesma coisa, tá? E aí, eu vou fazer isso por 5 vezes, e daí eu volto aqui com você. Na minha quinta ponta aqui, ao invés de arrematar o meu trabalho, né? Eu vou ficar aqui pra poder fazer o acabamento, porque ela tá com uma estrelinha de 5 pontas bem feinha, né, tadinha? E agora, a gente vai deixar ela bonitinha, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos em todo a volta do meu trabalho, tá bom? Vou descer, fazendo pontos baixíssimos. Ó, tá vendo como já dá outra carinha aqui pra nossa estrelinha, né? Então, a gente vai indo, ó, até chegar aonde a gente começou. Olha lá como que ela fica e vou fazer até chegar aqui ao final. Bom, quantas estrelinhas aqui, olha, eu vou fazer? Eu vou fazer... Ah, você pode colocar também boquinha na estrelinha, né? Colocar alguma coisinha aí pra representar o olhinho dela, tal. Um bordadinho. Ou, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer 4 estrelas, tá bom? Por quê? Porque o nome da criança para quem eu vou dar este livro é Enzo. Então, eu vou colocar uma letra do nome dele em cada estrela, tá? Então, ou vou usar a tinta acrílica ou uma tinta de tecido, se vocês quiserem, para poder colocar a letra do nome, tá? E formar o nome dele,
tá certo? Vocês podem criar aí o que vocês quiserem, pode deixar ela com olhinho, com boquinha, só assim, pode colocar o nome da criança, se o nome da criança for muito grande, pode fazer, tipo, um apelido, né, encurtar o nome, enfim, tá bom? Vai da criatividade. Agora a gente vai montar essa parte, eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar, e aí a gente vai pro segundo quadrado. Bom, gente, eu coloquei aqui, ó, à disposição. Aqui eu fiz um bordadinho, ó, de 3 pontos de distância um do outro na mesma linha, só que eu deixei ele larguinho e dei aqui um pontinho, tá? Um pontinho não, uma colinha aqui de nada, tá bom? Pra poder ficar assim, com o formato de olhinho fechado. E aqui eu dispus dessa maneira, esse daqui eu ainda não coloquei, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? Tem que deixar secar bem, porque eu coloquei bastante cola, tá? Que é pra não sair. Aí, se a mamãe aí perguntar, posso comprar de você? Porque vai sair, tem perigo? Não, não tem, tá? Então, coloca bastante cola, demora um pouquinho mais pra secar, mas pelo menos fica seguro, tá? Então, eu não vou nem ficar puxando aqui pra vocês verem que dá pra dispor e a criança brincar aí da forma como quiser, porque, né, ainda tá secando aqui. E aí, o quadradinho número 2, que é do leão, quadrado de número 3, tá? Fiz ele na cor creme, tá bom? Não, da cor da minha blusa aqui. Fiz ele da cor creme. E eu vou fazer agora um leãozinho. Eu vou usar esse tom de marrom aqui, tá? Se vocês tiverem algo mais parecido com leão, usem. Era, assim, o que mais se aproximava de tudo que eu tinha aqui. E aí, eu vou fazer... Olha aqui pra vocês verem. Ela é como se fosse um cappuccino, né, essa cor. E aí, eu vou usar também uma lã laranja e vou usar rastelinho, tá? Pra poder desfiar, ou uma escovinha bem grossa aí, e chapinha, pra poder desfiar os fiozinhos do cabelinho dele, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, pra fazer o leãozinho, eu vou fazer 6 pontos dentro do nosso anel mágico. Vou puxar a minha linha, fechar o anel. E aí, aqui na nossa segunda carreira, eu vou fazer uma carreira de aumentos, né? Então, vou ficar aqui com 12 pontos baixos, um aumento em cada ponto de base. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento por toda a minha volta. Vou ficar ao final dessa carreira com 18 pontos baixos. Bom, vou fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda essa volta aqui. Então, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda essa volta aqui. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda esta volta aqui. Vou fazer agora 5 pontos baixos e um aumento por toda essa volta, tá? Então, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, agora eu vou fazer uma carreira inteira de 6 pontos baixos e um aumento. E já estamos terminando o leãozinho, tá bom? Aguenta aí, que vai ficar uma gracinha este livro sensorial.
E se você tiver alguma outra ideia e você quiser fazer alguma página diferente, quiser aumentar o que já tem aqui, pode fazer. E me conta, e não esquece de me marcar, de me contar aqui nos comentários e de me marcar nas redes sociais que vai aparecer aí na tela e tem na descrição aqui também, para você me mostrar, tá bom? Agora, nós iremos fazer 7 pontos baixos e um aumento. E nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda essa volta. Então, 2, 4, 5, 6, 7 e um aumento. E a última carreira será de 8 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta aqui. Aí, a gente pode arrematar o nosso trabalho e deixar um pedaço de linha, tá? Então, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos arrematar o trabalho ao final da carreira e deixar um pedaço de linha para costurar. E aí, peguei aqui novamente, ó, meu quadradinho creme, né? Pra poder fazer a parte do leãozinho. E aí, eu fiz aqui, olha, pra fazer o focinho dele. Eu peguei o branco, o off-white de novo, fiz 8 pontos dentro do anel mágico e fiz aumentos, uma carreira só de aumentos, tá? Coloquei aqui o focinho de trava, coloquei uma trava mais resistente aqui, pode dar uma colinha também se quiser pra ficar bem reforçado. Os olhinhos aqui eu usei número 9, então, ó, 1, 2, 3, entre carreira 3 e carreira 4, eu coloquei os olhinhos com 7 pontos de distância um do outro. Agora, pra ele, eu vou usar um tiquinho de enchimento. Eu vou ir, deixei aqui um tanto pra costurar, né? E aí, eu vou ir, deixar ele aqui mais centralizadinho. Foi costurando. Vou deixar ele assim, ó. Porque já que eu vou colocar enchimento, então ele não pode ficar super retinho, senão não faz sentido e não vai dar o efeito que a gente quer. Olha lá, tá faltando juba nesse leão, né? Tô usando aqui, olha, essa linha, essa lã, né, na verdade, é a cor 4654 dessa marca aqui, Harmony, sei lá, da Círculo, tá? E ela é um laranja bem queimado, que eu achei bacana. Aí, o que que eu fiz? Eu quero a juba do meu leãozinho deste tamanho. Então, eu vou dobrar no meio para que eu possa conseguir fazer aqui a proposta, que é de... Eu peguei aqui uma agulha menorzinha, mais fina, de 1, para poder colocar aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo? No meu bichinho. Eu cortei 40 ali, para preencher bastante. Ó. Olha lá. E eu vou ir fazendo assim, tá? Depois a gente vai desfiar isso daqui e eu vou mostrar pra você. Mas olha só quantas texturas, né? A proposta é ser sensorial e olha só quantas texturas em uma única página, né? Então, a proposta
proposta é sensorial, é de explorar, é de descobrir, né? Então, olha lá, a gente tem aqui, ó, o jeitinho pra cortar, a gente tem os focinhos, os olhinhos, que são todos diferentes, a gente vai ter a linha aqui, e a gente vai fazendo isso por toda a volta do nosso leãozinho aqui, ó. Olha lá, só assim já ficou cut, né? Mas eu vou usar aqui, ó, a rasqueadeira que fala, tá? Esse daqui, ó, ele já tá até meio que desfiando, então ele vai desfiar facinho, mas eu vou ensinar pra vocês aí que dependendo da linha que vocês estiverem usando, não vai ser tão fácil assim. Então, eu vou pegar aqui, ó, uns tufinhos, eu vou passar a chapinha. Passo mais uma vez. E aí, eu venho aqui, ó, e rasqueio ela, né? Olha lá. Vou desfiando tudo. Faço esse procedimento aí, olha, umas 3 ou 4 vezes, que ele vai desfiando bonitinho. Vou passar a chapinha e vou passando a rasqueadeira. Olha lá. Olha só que fofo, eu vou ir acertando aqui agora. Não consegui gravar tudo isso daqui pra vocês, porque eu tava com medo de desfiar aqui a parte de baixo, então eu tava tomando cuidado, eu tava colocando a minha mão na frente, embaixo, né? E aí eu acabei rasqueando a minha mão também. Aqui não sei se dá pra ver, que acabei machucando, mas aqui machuquei bastante. Bom, literalmente dei o sangue pelo vídeo, então acho que vale o like, né? Vale aquele like, vale aquela inscrição. Ó, acertei tudo aqui, bonitinho. Olha só, gente, fica muito fofo, muito fofinho. E aí, a página número 3, eu vou voltar a pegar lá a minha estradinha, né? Vai ficar assim, uma estradinha embaixo e uma estradinha em cima. Aí, eu vou usar duas cores qualquer, né? Que eu tô usando aqui laranja, um laranja em que eu fiz um carrinho. E eu vou usar aqui uma outra cor para fazer o outro carrinho, tá? Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou fazer 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou voltar fazendo pontos baixos, né? Então, vou ficar aqui com 14 pontos baixos ao final desta carreira, tá? E aí, eu vou fazer 6 carreiras assim, então, essa e mais 5 carreiras eu vou fazer de ponto sobre ponto com 14 pontos baixos, no mesmo segmento que estávamos fazendo essa parte aqui, né? Só que com menos. E agora, olha, feita aqui as 6 carreiras, eu vou subir uma corrente e vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Subir uma corrente, eu vou virar o meu trabalho, vou fazer 1, 2,
3 e uma diminuição. Vou ficar com 4 pontos, vou subir o meu trabalho aqui novamente e vou fazer ponto sobre ponto com 4 pontos baixos. Vou subir o meu trabalho, vou fazer dois pontos, 1, 2, e vou fazer uma diminuição. Fiquei com 3 pontos, esta carreira eu trabalho ponto sobre ponto, com 3 pontos baixos. Subo o meu trabalho, faço uma corrente, um ponto e uma diminuição. Agora, subo novamente, faço 2 pontos. E agora, eu vou fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. Agora, eu vou pular 10 pontos, ó. 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou vir aqui, ó, e vou fazer uma diminuição. Vou virar aqui e vou fazer ponto sobre ponto. Ponto nessas correntinhas aqui, tá bom? E aí, eu vou fazer até aqui, ó, ao final. São 10 pontinhos, né, ao total. E aí, eu vou vir aqui e vou completar esses 2 últimos pontos aqui. E eu vou ir dando acabamento pelo carrinho, tá? Então, vou ir dando acabamento até chegar aqui, que o resto ali já está terminado. Vou arrematar o trabalho quando eu chegar ali, não vou deixar ponto para costurar, tá, gente? É linha para costurar. Esse daqui nós vamos fazer de um jeito diferente. Bom, gente, aí, para fazer as rodinhas, eu fiz 10 pontos dentro do anel mágico, tá? E é isso aí. Fechei o anel e coloquei 2 rodinhas em cada carrinho. Agora, eu vou pegar a mesma cor, um fio da mesma cor aqui da estrada. E aí, olha, eu vou colocar ele aqui na minha agulha. Vou começar aqui pelo de cima. Vou deixar um pedaço dele aqui, ó, pra dar um nozinho. E aí, ó, eu vou ver aonde eu quero a altura do meu carrinho. Aí, eu vou passar, ó, por aqui, de cima pra baixo, aqui, bem aqui, ó, no meio da rodinha, aqui embaixo do carrinho, tá? É onde eu quero, tá? Que ele fique. A minha linha vai passar por trás do meu carrinho. E aí, ó, ele vai passar por aqui, pela mesma direção. E vou colocar ali, ó, na mesma direção. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou colocar aqui. E aí, o meu carrinho, eu vou dar um nozinho aqui, mas olha, o meu carrinho, ele vai andar, tá? Vou fazer a mesma coisa no de baixo ali. Aí, eu vou prender aqui, ó. Posso prender uma na outra, inclusive, que eu cortei bastante. E essa parte de trás aqui, ela não vai aparecer, né? Porque a gente vai dar um acabamento aqui entre uma página e outra. Então, olha só que bacana, coloquei um de um ladinho aqui, ó, e outro do outro, olha lá. E aí, a gente puxa pra frente, puxa pra trás, puxa pra frente e puxa pra trás, tá? E vai ficar bem bacana aí a brincadeira. E agora, eu vou
fazer a página número 4, que vai ser a última desse vídeo, porque senão ele vai ficar gigante. Eu vou trabalhar as cores primárias, tá? Então, eu vou trabalhar com azul, amarelo e vermelho. E aí, olha, eu fiz aqui o fundo branco, que é para aparecer bem, tá? Então, eu fiz um bolsinho aqui de cada cor. E aí, como que ele vai ser esse bolsinho aqui? Super simples, bem parecido com o que a gente já fez até então, né? Então, eu fiz aqui 13 correntes, tá? E voltei fazendo 2 pontos baixos. Fiz 9 carreiras dessa maneira. E aí, ó, depois de feitas 9 carreiras dessa maneira de ponto sobre ponto, ida e volta, eu vou pegar aqui e vou dar acabamento ao meu bolsinho, tá bom? Então, vou passar aqui, ó, por esses 3 lados, dando acabamento em ponto baixo, tá? E aí, eu vou ensinar vocês a fazerem os pomponzinhos e amarrarem para esses pomponzinhos serem encaixados na cor correta, né? O azul no azul, o amarelo no amarelo e o vermelho no vermelho. Com linha mesmo, tá, gente? Não precisa ser lã, dá pra fazer com a linha, fica fofinho também. E a proposta é ser exatamente o mesmo tom para não confundir aí a cabecinha da criança, tá bom? Então, já vou mostrar aqui pra vocês. E aí, olha, eu vou pegar aqui e eu vou dispor assim, tá? Uma aqui e uma aqui. Pra costurar, ele é um bolso, tá? Então, eu não vou costurar a parte de cima, olha lá. Vou costurar apenas os 3 lados aqui, do qual eu dei o acabamento, tá bom? Então, eu vou fazer o pompom da seguinte maneira. Vou pegar aqui meus 2 dedos e vou enrolar bastante. Vou deixar um pedaço de fio e vou cortar um outro menorzinho para me auxiliar aqui. Aí, eu vou puxar aqui, vou vir aqui no meio, vou fazer uma marcação nele. E aí, com o outro fio que eu cortei, eu vou amarrar aqui no meio. De um lado e do outro. E mais um nozinho nesse mesmo lugar. E aí, eu vou vir aqui com a minha tesoura e vou cortar, né? E aí, eu vou deixar ele bem rente, depois eu vou cortar um lado, vou cortar o outro, e aí eu vou ajustando ele. Só cuidado pra não cortar o fio daqui de cima, tá? Que a gente vai precisar desse fio que a gente deixou. Então, vou amassar bem aqui assim, ó. E aí, olha, eu vou fazer um pomponzinho de cada cor. Aí, eu vou pegar os 3 aqui juntos. Vou colocar aqui na minha agulha.
vou introduzir aqui, ó, tá? Bem em cima da minha página. E aí, ó, vou ver aqui o tamanho que dá pra cada um encaixar no bolsinho, tá? E vou amarrar ali atrás. E aí, essa página também está pronta, tá? Vamos reservando todas. E esse vídeo eu vou encerrar por aqui, mas tem uma segunda parte. Espero que vocês tenham ficado até o final e espero que vocês tenham gostado, porque tá sendo preparado com muito carinho para vocês aí, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.